Tem 25 minutos para explanar sua fala. Presidente, muito obrigada. Essa é a minha primeira vez aqui na tribuna para falar no grande expediente. É uma oportunidade muito importante, porque são 25 minutos para que a gente possa se debruçar um pouco sobre a realidade brasileira e tentar abordar todos os aspectos que vêm incomodando muito a população brasileira sobre o governo Jair Bolsonaro. Todos aqueles que me conhecem, que acompanham o nosso trabalho, sabem que cotidianamente nós estamos num trabalho de fiscalização, de denúncia e sem trégua para esse governo que não sabe se comportar, senhor Jair Bolsonaro, como um presidente da República, que desfere ataques cruéis contra o povo brasileiro e que, em especial, no último mês, vem desferindo uma escalada autoritária que não pode ser admitida por esse Congresso e pelo povo brasileiro. Antes de adentrar em todos esses detalhes, eu queria fazer uma menção a um companheiro que faleceu na última noite do ABC. Ele é professor, já foi dirigente da APUESP, também militante do PSOL, o Tonhão. Queria deixar aqui a nossa solidariedade a toda a sua família, aos seus amigos, e dizer que a sua luta vai seguir nas nossas histórias e batalhas diárias de resistência e de luta e defesa do povo brasileiro. Todos os dias, quando eu e a equipe do meu mandato andamos nas ruas de São Paulo, ou mesmo nas redes sociais, nós ouvimos muitas pessoas completamente indignadas com a situação do país. E a sensação é de que já não dá mais para aguentar tanto absurdo. Um sujeito tão ignorante como o presidente da República, que não sabe se comportar como presidente. E a essa altura do campeonato, não dá mais para os seus defensores do senhor Jair Bolsonaro e desse governo dizerem que a eleição que elegeu o Bolsonaro foi totalmente legítima. Afinal de contas, desde o processo eleitoral, nós sabíamos do uso de fake news, de contratação de robôs para disparos ilegais em WhatsApps e redes sociais. E é por isso que nós também apoiamos a iniciativa de se instalar uma CPI mista entre Câmara e Senado para averiguar e investigar a fundo esse esquema de fake news que atrapalha a imagem de muitos militantes e fez com que no processo eleitoral, de uma forma ilegítima, o presidente conseguisse ter mais força para disputar as eleições. Mas mais do que isso, em função das revelações das últimas semanas, feita pelo Intercept, pelo El País, Folha de São Paulo, Veja, Band News, que mostram que o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, fez um conluio com alguns procuradores da Lava Jato, em especial da Dallagnol, para manipular o processo eleitoral, na medida em que retirou do processo eleitoral, prendendo sem o devido processo legal aquele que estava em primeiro lugar nas pesquisas. Ficou evidente que o juiz Sérgio Moro agiu como rei, como bedel e como juiz. E a partir disso, desse favor que ele fez para o Bolsonaro, ganhou de presente um dos ministérios mais importantes, que é o Ministério da Justiça. A gente soube por essas mesmas revelações que ele, inclusive, tinha uma vaga no STF prometida pelo Bolsonaro. Não vejo um prêmio melhor para quem atuou tanto para tentar manipular e mudar o resultado do processo eleitoral. E conseguiu mudar o processo eleitoral. Hoje, ele faz de tudo, utiliza o seu poder para perseguir jornalistas, a exemplo do Glenn, para colocar essa sua sanha autoritária de quem não admite ouvir a verdade, de quem não admite um papel responsável do jornalismo, mas também não cumprindo com o seu papel, que deveria, todos nós gostaríamos de saber, afinal de contas, por onde é que anda o Queiroz? Por que é que o ministro Sérgio Moro, que se diz o paladino da moral, que diz que a sua principal tarefa nesse mundo é combater a corrupção, até hoje não moveu uma palha para saber onde é que anda esse infeliz desse Queiroz, que teve uma série de cheques e depósitos e todo o envolvimento da família toda do senhor Jair Bolsonaro, inclusive dos seus filhos e de sua esposa? Por que é que não vai a fundo para descobrir esses
essas dezenas de familiares de milicianos que também ocupavam os gabinetes de toda a sua família nessas últimas décadas. Para isso, toda essa autoridade e essa sanha punitivista do senhor Sérgio Moro não acontece. Agora, para agir em função dos seus próprios interesses e para favorecer o Bolsonaro durante o processo eleitoral, a gente via a bravura e a coragem do Sérgio Moro. Inclusive, ele prepara um pacote que ele diz que é anticrime, mas que só vai ter como finalidade o aumento do encarceramento no nosso país. E essa fórmula, nós já sabemos, não deu certo. A exemplo do que aconteceu agora em Altamira, onde 56 presos foram vítimas de um conflito entre facções. Metade deles, deputado, nem sequer haviam sido julgados. E essa lógica de fortalecer o encarceramento só vai fortalecer o crime, as facções organizadas que utilizam desses réus primários que nem sequer foram julgados para poder fortalecer os seus esquemas e fazer deles uma mercadoria. Mas o Bolsonaro, no processo eleitoral, também enganou o povo, porque nunca disse que, quando se tornasse presidente da República, iria fazer uma reforma da Previdência tão cruel e draconiana que, infelizmente, a Câmara de Deputados aprovou anteontem e ontem, negando todos os destaques que foram apresentados pela oposição, que poderia minimamente amenizar o sofrimento do povo brasileiro. Aliás, as notas taquigráficas dessa Câmara mostram que, quando era deputado, ele disse que seria uma crueldade aumentar a idade mínima para a população ter acesso à aposentadoria, pois essa reforma da Previdência não somente aumenta a idade mínima, como impõe o tempo de contribuição, que pode excluir 30% da população da condição de conseguir se aposentar, e que vai obrigar o povo a trabalhar 40 anos para ter acesso a uma aposentadoria rebaixada, porque ele também mudou a base de cálculo, não vai mais descartar os 20% menores salários. Ela é tão cruel porque estabelece que os pensionistas, as viúvas, podem receber uma pensão de menos de um salário mínimo, e ainda diz que é para combater privilégios, deputado. 83% da economia é sobre quem ganha até 2 salários mínimos. A gente sabe, a média do valor do benefício daqueles que dependem do INSS é de R$ 1.300. Diz que vai combater privilégio, mas está fazendo toda uma reforma da Previdência que só serve para favorecer e fortalecer o mercado financeiro, que são os verdadeiros privilegiados, porque não são taxados. O Brasil, junto com a Estônia, são os únicos países do mundo que não taxam lucros e dividendos. E para isso ele não mexe uma palha e enganou o povo brasileiro, porque disse que ia fazer tudo diferente. Mas está fazendo exatamente a mesma agenda que nos levou a essa situação de crise econômica brutal. E não move nenhuma palha para ter nenhuma iniciativa para o que interessa de fato para o povo brasileiro, que é gerar emprego e gerar renda. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados no nosso país. Nós temos 35 milhões de pessoas que estão na informalidade, ou em trabalhos intermitentes, precários, sem nenhum tipo de direitos assegurados. Nós temos hoje no país 5 milhões de pessoas que passam fome. E qual foi a medida que o presidente Bolsonaro teve para essas pessoas? Foi, numa entrevista, dizer que é mentira que existe fome no nosso país. Só mesmo uma pessoa que ficou 30 anos no parlamento, sem pisar o pé na realidade daquilo que vive o povo brasileiro, para ter a coragem de dizer uma frase tão cruel e tão brutal para 5 milhões de pessoas que urgentemente deveriam estar sendo assistidas prioritariamente por parte do governo. Ao mesmo tempo em que naturalizou o trabalho infantil, estimulou, disse que pode ser muito bom, justo ele, que se aposentou tão jovem do Exército, que ficou tantos anos aqui na Câmara, deputado, você sabe muito bem, sem fazer absolutamente nada de útil para o povo brasileiro, e que, quando tinha um projeto de lei que poderia modificar a vida de tanta gente, fez questão de votar contra, como um sujeito que não se preocupa absolutamente com a realidade do povo. Isso é parte de um projeto de destruição dos direitos sociais,
dos recursos naturais, de entrega e de subserviência do nosso país aos Estados Unidos. Essas viagens vergonhosas que ele anda fazendo, inclusive fora da sua agenda, com autoridades norte-americanas, esse afago ridículo que ele faz no Donald Trump, prometendo mundos e fundos do Brasil somente para beneficiar o império, inclusive entregando a base de Alcântara, sem mais nem menos, sem nenhum tipo de retribuição para o povo brasileiro. Aquilo que poderia trazer tanta riqueza para o nosso povo, destruindo as comunidades quilombolas que são ali que são parte daquele território. Essa postura entreguista e que não respeita, inclusive, os nossos recursos naturais e o nosso meio ambiente. Hoje existe um alerta internacional. O mundo inteiro está estarrecido com o que o governo brasileiro está fazendo com um dos nossos principais patrimônios, que é a floresta amazônica. Inclusive, recentemente o INPE fez uma revelação através do uso de monitoramento de satélite para mostrar o tamanho da devastação da floresta amazônica. Qualquer presidente que se preze viria isso como um sinal de alerta. A vergonha que o Brasil está passando a nível internacional, ao ponto de correr risco dos pluralistas exportadores brasileiros terem seus negócios prejudicados, porque o Brasil está descumprindo muitas cláusulas do Acordo de Paris, do qual é signatário, e vários países europeus já disseram: se continuar nesse ritmo, nós vamos boicotar os produtos produzidos pelo Brasil, porque não respeita a sua floresta, não se respeita os seus povos tradicionais, a exemplo da vergonhosa declaração que o Bolsonaro deu na última semana, quando um índio foi assassinado junto com o seu povo, dentro de sua aldeia, ele menosprezou. E hoje o mundo inteiro exige que o Brasil tome providências imediatas para mudar essa situação calamitosa. Mas, infelizmente, ontem, deputada Fernanda, quando o ministro Ricardo Salles veio aqui, você estava lá comigo, a gente queria muito falar com ele. Muito, a gente tem muito para apresentar para ele. Inclusive, dizer para ele que nós estamos aqui no Brasil construindo a greve internacional do clima, atendendo a esse chamado internacional dos ativistas e dos ambientalistas. Mas o Ricardo Salles saiu correndo, ele não gostou de ouvir uma série de verdades que alguns deputados colocaram naquele espaço, mostrando que tem covardia com os povos tradicionais, covardia com os nossos recursos naturais, mas também covardia porque não tem condição de encarar deputados de oposição que estão muito preocupados com a situação política e com a situação do meio ambiente do nosso país. Mas não se trata somente de uma agenda ultraliberal, entreguista, subserviente ao império norte-americano, de destruição dos direitos sociais, de desmonte da Previdência, de zombar da fome, não se importar com o desemprego. Esse governo também tem uma agenda reacionária nos costumes, que tem enojado milhões de mulheres brasileiras, LGBTs, negras e negros, que nos últimos anos têm se levantado e não vão retroceder em nenhum aspecto nos direitos que conquistaram e na voz que conseguiram conquistar na sociedade, inclusive elegendo representantes aqui nesse parlamento que tem mandatos feministas, a exemplo das nossas companheiras da bancada do PSOL, mandatos LGBT como nosso companheiro David Miranda, que muito nos orgulha, e mandatos que defendem a luta do povo negro, como as nossas companheiras Talíria e Áurea, que têm desenvolvido um brilhante papel e dado uma grande contribuição aqui na Câmara de Deputados. Essa constelação, ao contrário, ao avesso, de ministros que ele escolheu para lidar com áreas que são muito sensíveis e necessárias para o povo brasileiro, nos indigna muito. Damares, ministra da Mulher, no país em que, nesse ano, aumentaram muito os índices de feminicídio. No estado de São Paulo, que é o meu estado, aumentou em 76% o registro de feminicídios no primeiro semestre. Vocês já ouviram qual é o programa que a Damares tem para combater, por exemplo, a exploração sexual de meninas? Ela diz que precisa construir fábricas de calcinha, porque o problema de muitas delas é porque elas não têm calcinha para vestir, que é por isso que os estupradores atacam crianças, menores de idade. Ou mesmo o ministro Ernesto Araújo, que no dia de ontem teve a coragem de dizer na nossa cara que existe uma perseguição à sexualidade masculina. Ou mesmo o Moro, que ontem disse que o problema da violência sexual, do estupro, ou mesmo do assassinato de mulheres, é porque as mulheres provocam, afinal de contas, os homens não conseguem se controlar diante de tanto empoderamento feminino.
Isso é uma vergonha porque o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres em todo o mundo. Também é uma vergonha porque são declarações misóginas e LGBTfóbicas diariamente. Vocês se lembram quando o senhor Jair Bolsonaro disse: quem quiser vir para o Brasil fazer sexo com as nossas mulheres, que fiquem à vontade. No entanto, o Brasil não pode ser o país do turismo gay. Peraí, o sujeito acha, então, que as mulheres brasileiras são mercadoria para gringo, mas homens e mulheres não têm o direito de exercer a sua sexualidade e a sua identidade de gênero e liberdade? Por que se incomoda tanto o presidente Jair Bolsonaro e alguns dos seus parlamentares aqui da base? Gostaria de entender. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, e isso também é um sinal de alerta, e nós não podemos admitir um presidente tão preconceituoso, misógino e LGBTfóbico como Bolsonaro. O deputado me pediu uma parte e eu vou conceder. Pois não, deputada Sayane Bonfim, muito obrigado, muito brevemente, para dar um testemunho da sua atuação combativa, forte, determinada, com muito dinamismo aqui na Câmara dos Deputados. Certamente você é uma deputada que orgulha muito toda a bancada progressista, mais do que a bancada de esquerda, e a todos aqueles que têm um olhar sobre a atuação da Câmara, independente da feição ideológica, partidária, certamente respeitam hoje a sua atuação e o seu trabalho. E registrar também que estamos juntos, PCdoB, o PSOL, o PT, o PDT, o PSB, a Rede, muito fortes, integrados para conter esta escalada autoritária que é muito ruim, que macula a história brasileira e que traz graves problemas e consequências para o nosso país. Por isso mesmo é que haveremos de resistir para preservar muito essencialmente a democracia brasileira. Parabéns pelo seu pronunciamento. Deputado, eu gostaria de agradecer pelas suas palavras, que é o vice-presidente da nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, que também tem desempenhado um excelente papel junto a toda a bancada de oposição aqui na Câmara de Deputados, que não tem dado trégua para nenhum desses desmandos do governo Bolsonaro. Muito me orgulha ser parte da oposição num momento tão difícil da política brasileira, mas tão necessário da nossa luta e da nossa unidade, como a gente vem vendo ao longo desse ano. Deputada Fernanda. Querida companheira Sayane Bonfim, eu também quero só registrar minha alegria de poder compartilhar esse momento contigo na nossa bancada, aliás, única bancada paritária entre homens e mulheres, de feministas e lutadoras, como Vossa Excelência, né? Que termo tão amiga como a gente tem feito ao longo desses últimos meses. E eu quero dizer que o teu mandato e essa luta certamente inspira muita gente, porque diante dessas barbaridades, dessa sanha autoritária que tu falavas tão bem, de um governo que se empoderou com uma agenda ultraliberal como a reforma da Previdência e tem ido para cima, perseguindo jornalista, falando verdadeiros absurdos, hoje recebendo a viúva de um torturador e homenageando de novo quem cometeu crimes contra a humanidade, nós queremos dizer que nós apostamos na resistência, que eu não tenho dúvida de que nós venceremos, e todos aqueles que estão em casa, cansados, infelizmente doentes de Brasil, como diz a Eliane Brum, é preciso resistir, é preciso transformar essa raiva, essa tristeza, essa indignação em luta, e dia 3 de agosto está na rua junto com a juventude, na luta pela educação, que é uma luta de maioria e uma luta muito importante para defender o futuro da educação e o futuro do país. Parabéns pela tua atuação, que bom estar junto contigo nessa luta. Deputada Fernanda, muito obrigada também pela sua intervenção, que é minha amiga, minha companheira já de muitos anos, e cujo trabalho me inspira cotidianamente. É um grande prazer poder contribuir com o cotidiano das nossas vidas, das nossas batalhas, que não têm sido fáceis dentro e fora da Câmara de Deputados, mas que são parte de um processo de enfrentamento, de um momento político difícil do país, mas eu tenho certeza que dias melhores virão em função da nossa luta, em função da estratégia e do nosso partido que nós construímos cotidianamente como uma alternativa política para todo o povo brasileiro. E, deputada Fernanda, você mencionou um elemento que é muito importante e que tem indignado o Brasil, em especial no último mês, a partir do recesso parlamentar dos deputados, ou seja, ele encontrou uma folga para dizer e fazer barbaridades com um pouco menos de possibilidade de atuação e de resistência, tendo em vista o nosso recesso, mas também aumentou o nível de barbaridades e começou essa escalada autoritária, porque ele se sentiu encorajado a partir da aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência. E ontem,
ontem, com a aprovação em segundo turno da reforma da Previdência, não à toa a primeira agenda do dia dele foi receber a viúva de um torturador, quem ele novamente exaltou. Não é possível, colegas deputados, que tanto prezam pela democracia, pelas liberdades democráticas, que tem muitos familiares, inclusive, que foram perseguidos, tiveram seus mandatos cassados. Não é possível que a nossa legislatura possa fortalecer um sujeito que é tão cruel para o povo brasileiro e que não respeita nem sequer as liberdades democráticas que asseguram a nossa atuação aqui dentro desse parlamento. O que aconteceu ao longo do mês de julho e nos últimos dias é absolutamente inadmissível. E agora eu digo com tranquilidade, isso não se trata nem de ser uma militante de esquerda, feminista ou socialista. Se trata de alguém que preza pelas liberdades democráticas conquistadas e asseguradas no nosso país, que tem vergonha e que chora junto com tantos outros brasileiros que tiveram seus familiares perdidos e desaparecidos ao longo dos anos de ditadura militar no nosso país, que até hoje não puniu os torturadores e colocou um sinal de igual, muitas vezes, entre aqueles que foram perseguidos e aqueles que foram os torturadores, que inclusive hoje estão muitas vezes dentro do próprio Palácio do Planalto, a partir daquilo que o presidente diz, do que ele faz e da sua base de sustentação prioritária. Alguns elementos são simbólicos, porque ele segue dizendo, mas tem muita ação concreta que nos preocupa. Eu queria falar de alguma delas, porque elas já mostram que não se trata somente de um receio ou de uma possibilidade, mas que já está acontecendo atentados graves às liberdades democráticas e nós precisamos responder e reagir imediatamente. Como, por exemplo, a portaria 666, que tinha como objetivo extraditar, para mim era claro, né, direcionado para o Glenn, para a turma do Intercept, que fez um trabalho muito importante e responsável de revelar maracutaias durante o processo eleitoral. Ou mesmo quando o Bolsonaro encerrou os grupos de trabalho de Perus ou do Araguaia, que eram responsáveis por identificar as ossadas daqueles que desapareceram e foram mortos durante o período da ditadura militar. Ou quando ele disse que vai censurar Ancine, porque ele disse que não gosta e não concorda com o conteúdo dos filmes que são produzidos pelos jovens e mais experientes talentos do nosso cinema nacional. Ele disse que ele não gosta, eu acho que ele não consegue entender, por isso que ele tem tanta raiva assim. Tem desprezo pela arte, pela cultura, pelo conhecimento, porque eles não têm capacidade de formular um projeto global, bem acabado, e apresentar para o povo brasileiro. Não tem condição de disputar as artes, o conhecimento, as universidades, por isso que eles querem aniquilar. Querem aniquilar a intelectualidade, aniquilar os estudantes, aniquilar todo o povo brasileiro que pensa, que produz, porque isso é uma via para tentar esconder a própria ignorância e tentar aniquilar, inclusive fisicamente, todos aqueles que resistem a tanto autoritarismo. Deputada Érica. Deputada Sâmia, eu queria lhe parabenizar pelo pronunciamento e dizer que realmente o arbítrio não tem como dialogar com o desenvolvimento da cultura, da arte e da ciência, inclusive. É um governo que rasga todas as evidências científicas. E aproveitar o momento para lhe parabenizar, não apenas pelo pronunciamento, pela sua atuação, pelo seu mandato. E eu não poderia estar aqui e deixar de agradecer ao povo de São Paulo por ter ofertado ao Brasil o mandato da qualidade do seu mandato. O mandato de defesa dos direitos das mulheres, dos direitos dos trabalhadores, defesa do país, e um mandato aguerrido, carregando uma coragem que as mulheres têm na vida. Parabéns pela sua atuação, e é uma alegria grande poder compartilhar essa legislatura com uma parlamentar da sua qualidade. Deputada Érica, muito obrigada pela sua intervenção, pelas suas palavras. É um grande prazer compartilhar dessa legislatura com uma mulher que já contribuiu tanto para a história do nosso país, que lutou e que formula e contribui muito para uma série de áreas em defesa da cultura, dos direitos humanos, e que é a nossa parceira aqui dentro em defesa dos direitos sociais. Mas, para ir concluindo, porque o meu tempo já está acabando, outro elemento absolutamente indignante dessa escalada autoritária foi o que aconteceu com o Ricardo Galvão, que é responsável pelo INPE, que inclusive foi quem contribuiu com a sociedade brasileira e com todo mundo para saber o que se passa com a nossa floresta amazônica. Então funciona dessa forma com o Bolsonaro. Se ele não gosta ou se ele discorda, ele vai a público para tentar difamar,
ou ele utiliza da sua caneta, do seu poder, para mandar embora, para calar a boca, para aniquilar. Isso não pode virar regra no nosso país. Nós precisamos estabelecer uma ampla unidade para barrar qualquer tipo de retrocesso às liberdades democráticas que esse governo autoritário quer impor para a sociedade brasileira. Por isso, eu gostaria de somar na convocação que já foi feita pela deputada Fernanda, de que todo o povo brasileiro que está indignado com a situação desse país deve tomar as ruas no próximo dia 13 de agosto. Inicialmente, é uma manifestação convocada pela educação, que no mês de maio já fez 2 momentos em que colocou milhões de pessoas nas ruas, porque é uma luta de maioria, afinal de contas, todo o povo brasileiro sabe o papel e a importância que a educação tem para melhorar a situação da sua família. Muitas famílias, muitos jovens são os primeiros de suas famílias a entrar na universidade, mas, infelizmente, eu peço mais 1 minuto, presidente, para que eu possa concluir a minha fala bem rapidamente, mas, infelizmente, o governo, esse ano, com 2 cortes que ele fez em 2 períodos diferentes, já são mais de 5 bilhões de reais a menos para a área da educação. E hoje, inclusive, nós tivemos a notícia que 2 bilhões que ele utilizou para convencer os deputados a votarem na reforma da Previdência através da liberação de mais emendas parlamentares, ele vai tirar de qual pasta? Vai tirar do MEC, vai tirar 2 bilhões de reais da educação para garantir os votos que foram comprados de deputados para aprovar essa reforma da Previdência, que vai destroçar a vida de milhões de trabalhadores brasileiros. E tem a coragem de dizer que a educação é prioridade, que prefere a educação básica, sendo que esses cortes também afetam a educação básica. Agora, no segundo semestre, universidades podem ficar sem luz, sem laboratório, sem água, e escolas, inclusive, podem não ter dinheiro para garantir material escolar e uniforme para suas crianças. Por isso, todo o povo brasileiro, vamos tomar as ruas no dia 13 de agosto, dizer chega de Bolsonaro e Quero aqui registrar a presença de diversos visitantes aqui na Casa do Congresso Nacional. Desejo a todos uma boa visita aqui na Casa do Povo. Essa casa é dos senhores e das senhoras. Nós estamos aqui apenas tomando conta e passando as informações que os senhores passam na rua para nós, aqui para todo o Brasil. Boa visita a todos. Estamos já um pouco atrasados, então, se há 1 minuto para o senhor. Presidente, gostaria também aqui